Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá para mais uma aula do Trader na Prática, tá? Espero que vocês estejam curtindo. Acho que a ideia desse projeto é cada vez trazer mais conhecimento, mais visões distintas sobre o que é o mercado e o quanto é importante a gente se aprofundar nele de uma forma coerente, sensata, realista, né? Acho que isso é muito importante. A gente preza muito pela mudança do mercado financeiro, né, de uma forma séria, né? A formação de profissionais para a gente é algo muito sério, né? Quanto mais profissionais de mercado, melhor o mercado se torna. E hoje eu queria falar de um assunto que é muito importante, eu julgo muito importante, o pessoal acaba não dando tanta importância, que é para a questão de commodities, né? A gente ouve falar muito de commodities, mas muitos não sabem exatamente o que seria commodities, né? E uma coisa que é importante é sempre você pensar que commodities é sempre algo plantado, ou seja, o agro é commodities, né? Então, quando a gente pensa em soja, milho, algodão, trigo, enfim, tudo que é agropecuário a gente considera como commodity. Assim também como qualquer coisa que venha de extração mineral, tá? Então, estamos falando aí minério de ferro, é uma commodity, petróleo é uma commodity, gás natural é uma commodity, né? Ouro é uma commodity, prata é uma commodity, né? Então cobre é uma commodity. Então são todos itens que não são manufaturados e sim vêm diretamente de uma extração mineral ou de um plantio, né? Que no caso do agro, tá? E que depois derivam para outros, se criam outros produtos derivados dessas commodities, tá? Hoje em dia as commodities são muito importantes para o mundo inteiro, né? Geralmente commodities é um item de exportação, então países que exportam commodities geralmente são países que vivem dessas commodities. Vamos pegar o exemplo do Brasil, né? O Brasil, a gente tem nossa parte de agro é muito forte, então a gente exporta bastante grãos, principalmente soja, milho, mas principalmente soja, né? A gente exporta bastante, então a gente é muito forte nisso, isso é positivo para a economia brasileira, assim também como a gente exporta bastante minério de ferro, né? A gente tem aqui no Brasil a Vale, que é uma empresa muito importante nesse segmento, é a terceira maior empresa do mundo, né, no segmento de minério de ferro. Então, é uma commodity muito valiosa, muito importante, a partir do minério de ferro se gera aço e outros itens, então é um item, uma commodity muito importante para o mundo, não só para o Brasil, né? A gente tem hoje em dia a China, um dos maiores consumidores de commodities do mundo, principalmente quando a gente pensa em minério de ferro, cobre, prata, alumínio, né? Então é bem importante, né? É bem importante. Grãos também, a China consome muita commodity da gente. Isso acaba sendo muito importante para a balança comercial brasileira e, consequentemente, para o PIB brasileiro. E quando a gente pensa em commodities, é uma coisa muito interessante e importante, né? Porque commodities acaba sendo um termômetro global sobre oferta e demanda, né? E também como estão as economias. Se as economias estão aquecidas ou desaquecidas, né? Vamos pegar como primeiro exemplo o minério, né? O minério é um componente utilizado muito para produzir aço, tá? E aço é utilizado para produzir N coisas, carros, celulares, enfim, uma infinidade de coisas em cima de estruturas metálicas. Enfim, o aço é algo muito demandado, principalmente na China. A China que é a fábrica do mundo. Então, o minério de ferro ele tem uma cotação própria, ele é negociado em várias bolsas. A cotação, uma das cotações mais importantes é a cotação da Bolsa de Commodities de Dalian, na China, mas tem Caixin também, tem outros lugares que tem cotação de minério de ferro, mas o mais utilizado é da Bolsa de Dalian, na China, tá? O minério ele caiu muito durante a pandemia, agora está numa fase de recuperação, e o preço dessas commodities determinam muito como vai estar uma economia. Vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil exporta muito commodity, principalmente minério de ferro. Então, durante a pandemia, o dólar subiu forte, o preço de minério caiu. Esse ano de recuperação, o dólar continuou forte e o minério de ferro porrou. Começou a subir porque a demanda começou a aumentar.
Para a Vale e para o Brasil é muito importante, está exportando, o preço do minério está alto, estava, né, no caso, alto, e o dólar alto. Então, ou seja, ganha na exportação, praticamente a Vale só exporta minério de ferro, e também ela recebe, quando ela recebe, recebe em dólar. Então, para ela é muito positivo. Só que o que acontece? Para quem compra essa commodity, no caso da China, quanto mais alto o preço, pior é, porque isso acaba gerando inflação, né? Então a China acaba importando inflação. Toda vez que ela compra um produto, mais caro, né, e esse produto vai derivar outros produtos, isso consequentemente gera inflação, porque se eu pago mais caro na matéria-prima, quando eu vou vender meu produto manufaturado, meu produto final, vamos dizer assim, eu tenho que vender mais caro. Então isso acaba gerando inflação. E essa inflação é repassada depois ao final para o consumidor final, que somos nós, que compra algum produto pronto, finalizado. Que um importador de minério que vai lá, importa o minério, transforma em aço. Como ele tem que transformar em aço, ele pagou mais caro no minério, obrigatoriamente ele vai ter que vender esse aço mais caro para a indústria que vai produzir, sei lá, um carro, né? Consequentemente, ela vai ter que, esse preço mais caro que pago no aço, consequentemente vai ser repassado no produto final, que é o carro. E isso acaba gerando a inflação final para a gente na ponta final que vai comprar o carro. Então, a commodity é muito importante. E aí o que acontece? A China vem no momento, por exemplo, que ela vem tentando controlar o preço dessas commodities. E o que ela vem fazendo? O minério de ferro ele é avaliado pelo contrato futuro, que é negociado na Bolsa de Commodities de Dalian. Tá? Então, esse contrato tem uma entrega física, consequentemente, se tem muito especulador em cima nesses mercados futuros, tá? E, consequentemente, o que a China começou a fazer? O preço começou a subir muito do minério de ferro, do contrato futuro de minério de ferro. O que a China fez? Foi lá e aumentou as margens para se dormir posicionado nesse mercado, começou a analisar as posições dos players, começou a ameaçar colocar as suas reservas de segurança no mercado, justamente para quê? Tudo isso para tentar conter o preço da commodity, para justamente reduzir o preço das commodities e, consequentemente, reduzir o risco de inflação ao produtor. Para quem não sabe o que é inflação ao produtor, na quinta passada a gente liberou um vídeo, né, sobre PPI, né, que é justamente a inflação, né, dos preços do produtor, de quem produz alguma coisa. Para justamente essa inflação do produtor, ela obrigatoriamente em algum momento ela tem que ser repassada para o consumidor, que aí chama de IPC, né? Ou CPI, tá? Que a gente falou isso no vídeo do Indicadores Econômicos na última quinta-feira. E qual que é a parte interessante disso, né? O minério de ferro é uma commodity que também é meio que controlada. Tem um dono, o maior consumidor é praticamente o dono dessa movimentação, desse mercado, então ele tenta criar formas de tentar que o preço não exploda, né? Não suba muito. E vem dando certo, está controlando um pouco o preço da commodity, mas vale lembrar que commodity é sempre oferta e demanda, né? Então, quanto mais demanda tiver, mais alto o preço vai estar, mesmo que a China não queira, mesmo que ela tente controlar, né? Então, é importante ter essa noção. E para a gente que para quem opera Vale, por exemplo, é muito importante saber como está o minério de ferro. Quem opera índice, né? Eu quero entender o índice, eu tenho que entender o minério de ferro para entender como que pode ser a movimentação da Vale, a Vale que tem aí cerca de 14% de peso no índice IBOV, né? Nosso índice futuro aqui no mercado brasileiro. Tá? Então é importante ter essa noção justamente para entender, o índice está subindo hoje, mas só a Vale está subindo. Por quê? Porque ela tem um peso muito grande. A pergunta é, por que a Vale está subindo? Interessante olhar para o minério de ferro, interessante olhar para o dólar. O petróleo vai na mesma linha, né? O petróleo é uma commodity importante no mundo inteiro, vários países produtores, né? Só que o petróleo funciona de uma forma um pouco diferente do minério de ferro. O minério de ferro não tem só a Vale, não tem só o Brasil que exporta minério de ferro, tem a Austrália, por exemplo, é a maior exportadora de minério de ferro do mundo, ela exporta muito para a China, tá? Então
é importante também. Já o petróleo tem dono, né? A gente sempre fala que o petróleo tem dono, e esse dono chama OPEP, tá? Que é basicamente um cartel onde vários países se uniram para poder determinar aonde vai o petróleo, qual vai ser o tamanho da produção. Quem manda nesse cartel é a Arábia Saudita e juntos, olha que interessante, juntos eles detêm 80% do petróleo do mundo, esses países. Então, ou seja, são muito importantes, eles praticamente determinam para onde vai o preço do petróleo. Tá? Lembrando que o petróleo é oferta e demanda, então o que acontece? Quando eles querem que o preço do petróleo suba, eles se unem, né? Esse cartel vem, entra, faz uma reunião, que é o OPEP, e eles decidem, olha, vamos cortar a produção. Vamos cortar a produção em tantos milhões de barris por dia. O que acontece? Começa a diminuir a oferta de petróleo no mercado, consequentemente, a demanda grande e oferta pequena, o preço sobe. O contrário também é equivalente, né? Se eles acham que o preço do petróleo está muito alto, o que eles começam a fazer? Começam a produzir mais petróleo, começam a irrigar mais o mercado com petróleo. Ou seja, a oferta se torna maior que a demanda, oferta maior, demanda menor, preço cai. Tá? E então é importante ficar atento, existe a OPEP e a OPEP+. A OPEP são os países membros, né? E tem a OPEP+, que são países que não são membros, mas acabam participando das negociações e das definições do que vai se fazer com o petróleo. Um exemplo de país que não é da OPEP, mas participa da OPEP+, é a Rússia, tá? Que é um país que depende aí praticamente 90% da sua economia depende de petróleo. Então é um país que gosta de estar próximo aí da OPEP em si, para entender melhor essas questões envolvendo a precificação do petróleo. Tá? Outro item que é super importante é o ouro. Né? O ouro é um ativo finito, lembrando que o petróleo também é finito, né? Estima-se que as reservas globais de petróleo durem mais 30, 40 anos. Tá? Há controvérsias quanto a isso, tem gente que acredita que boa parte das reservas ainda nem foi encontrada, ou então tem países que encontraram, mas não divulgaram. Então, mas a estimativa média aí é de 30 a 40 anos, e há quem fale que tem para mais 100 anos. Tá? Mas é um recurso finito, uma hora vai acabar. Tá? O ouro é a mesma coisa, o ouro também é um recurso finito, tá? Por isso que tem essa valorização que ele tem, né? A movimentação que ele tem, vários países têm o ouro também como reserva, né? Os Estados Unidos tem a maior reserva de ouro do mundo, né? Sobre o domínio do governo, tá? E outros países também têm essas reservas de ouro. E o ouro é muito importante, é um contrato futuro também que se opera, tanto o minério é um contrato futuro que se opera na China, o petróleo dá para se operar o contrato futuro na Europa, que é o petróleo tipo Brent, e em Chicago é o petróleo tipo WTI, tá? Que é o que a gente opera, quando a gente opera nos Estados Unidos e na CME, em Chicago, na Bolsa de Futuros dos Estados Unidos, a gente opera o WTI. Tá? Lembrando que a referência para Petro, quando você pensa em petróleo, para pensar na Petro, a gente olha para o tipo Brent, tá? Que é do Mar do Sul. Tá? E o restante a gente olha para o WTI, tá? Que é o negociado em Chicago, lembrando que o contrato futuro de petróleo tem entrega física. Então, acompanhar a movimentação do petróleo, entender isso, pode te ajudar muito a entender o que está acontecendo com a Petro, o que está acontecendo com commodities. Tá? Isso é interessante. E o ouro também. O ouro é uma commodity, é um ativo de segurança. Muita gente, o mercado em si, principalmente o mercado estrangeiro, ele olha muito, né? Olha muito o ouro como uma forma de proteção, né? Alguns acreditam que o ouro é o ativo mais seguro que existe, não é. Tá? Não é. O ativo mais seguro que existe são os treasuries americanos, os títulos de tesouro americano, mas o ouro é sim uma reserva de segurança, é uma reserva de valor de dinheiro, né? Vou dar um exemplo para vocês, nos momentos que o governo americano vinha injetando dinheiro na economia durante a pandemia, a coisa que mais o governo, cada vez que o governo colocava mais dinheiro via estímulo e outras coisas no mercado, mais o ouro subia. Por quê? O ouro é um ativo que acaba gerando
proteção do valor do dinheiro. Quanto mais dinheiro a economia, o governo americano coloca na economia, mais o dólar se desvaloriza. Consequentemente, os investidores buscam uma forma de manter o valor do dinheiro. E o ouro acaba sendo uma forma de segurança de você manter o valor do dinheiro. Tá? Então, o ouro também é uma commodity absolutamente importante. Tá? É um ativo de segurança, mas é um ativo que tem umas particularidades muito importantes, né? É um ativo operável, muito interessante de se operar, tá? Que também é negociado na Bolsa de Chicago, né? Na CME, e a gente acaba operando também, e é um ativo super importante porque ele é meio que um termômetro também de como está o sentimento da economia, como está o sentimento em cima da moeda, do dólar principalmente, se o mercado está buscando mais segurança, se não está, como que está a situação. Então, são ativos importantes. Cada commodity tem o seu ponto X de importância, né? O minério de ferro é muito importante para você decidir como que está o crescimento, né? Quando você olha para minério de ferro, olha para petróleo, olha para um cobre, olha para uma prata da vida e você percebe que esses ativos estão caindo, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada com demanda no mundo, né? Então, vou dar um exemplo clássico. A gente está com uma preocupação da variante Delta da Índia, que é uma nova variante de Covid. Isso pode fazer com que as economias que não reabriram demorem mais para reabrir e até algumas que estão abertas voltarem a fechar. Isso gera o quê? Isso gera diminuição na demanda por produtos, por consumo. Consequentemente, se o consumo cai, a indústria tem que produzir menos. Se a indústria produzir menos, ela consome menos commodities. Consome menos petróleo, consome menos aço. Se consome menos aço, consome menos minério de ferro. E aí a gente começa a ver um declínio nas commodities. Isso é um primeiro sentido que a gente tem que talvez a demanda esteja diminuindo. Hoje em dia a gente se fala muito sobre o boom das commodities, né? O boom das commodities sempre acontece quando uma economia as economias globais começam a reacelerar. Você está reacelerando, as pessoas voltam a ter emprego, se tem emprego, tem consumo, se tem consumo, as empresas acabam produzindo mais. Quando a empresa começa a produzir mais, ela demanda mais dos seus fornecedores. E seus fornecedores, consequentemente, para fornecer aquele produto, precisam de matéria-prima, essas matérias-primas são as commodities. E aí a gente vê um aumento das commodities. Então, lembra sempre, quando a gente pensar em commodities, é oferta e demanda. E sempre pense que commodities ou é agrícola ou é de extração mineral, que depois de extraído essa commodity pode gerar outros produtos, né, que podem ser comercializados globalmente. Então, acho que isso é muito importante e eles têm toda a sua importância na cadeia dos mercados financeiros, né? Então, entender sobre commodities, você acaba entendendo mais sobre o mercado, né? Então, por exemplo, quem opera Vale tem que olhar o minério, quem opera Petro tem que olhar o petróleo, tá? Quem opera futuros nos Estados Unidos tem que olhar minério, tem que olhar petróleo, tem que olhar ouro. Essas coisas são muito importantes. Quem opera a bolsa tem que entender como que está as commodities, se a demanda está alta, a demanda está baixa, porque aí você pode olhar para empresas do setor agrícola ou do setor de construção, setor de óleo e gás, setor de mineração também. São todos setores que você deve olhar, né, se você opera a bolsa, mas consequentemente você precisa olhar para as commodities para entender se esses setores vão andar bem ou se esses setores não vão andar bem, né, se vão performar ou não. E tudo depende da oferta e demanda. Então, quando a gente pensa em mercado é algo muito amplo, por isso que a gente precisa entender o contexto do mercado, a correlação, as correlações entre os mercados. Por que eu tenho que olhar para o minério, para a Vale? A Vale vende minério. Então, o preço que está o minério vai definir muito como que vai ser para a Vale, se vai ser bom, se vai ser ruim. O preço do dólar também, ela vende minério em dólar, ela exporta. Então, tem que olhar para o dólar. A Petro também, apesar dela importar, ela importa e exporta petróleo, né? Tem os tipos de petróleo que ela precisa para derivar outros produtos, né? Assim como ela exporta também. Então, quero acompanhar a Petro, o petróleo está subindo, provavelmente vai ser bom para a Petro. E o dólar, como que tá? Vai ser bom também? Vai, se ela exporta, ela recebe em dólar, apesar dela ter que importar e pagar em dólar. Então são coisas que a gente tem que olhar, a gente tem que ficar atento, a gente tem que se preocupar em entender como funcionam esses mercados, para cada vez mais a gente estar dentro do cenário,
tá? E entender de commodities, mesmo que você não vá operar, apesar de ser muito possível e muito rentável se operar commodities, principalmente na CME nos Estados Unidos. Mas entender como elas funcionam, entender, acompanhar todo dia antes do mercado abrir como está a precificação dessas commodities, te ajuda muito a entender, por exemplo, como está o índice, como que pode ser o índice pode ganhar força, se não pode ganhar força. Essas coisas fazem muita diferença no médio e longo prazo, no seu entendimento e na sua formação de profissional do mercado financeiro. Tá? Então, você vê que você vai juntando as coisas, o pessoal que está acompanhando todas as edições do Trader na Prática, você vê que você vai montando um quebra-cabeça ali, vai entendendo como funciona o mercado em si, tanto externo quanto interno. Lembrando, né, se o minério de ferro está caindo, por exemplo, não é ruim só para a Vale, é ruim para as mineradoras da Austrália, é ruim para as suas filiais, por exemplo, nos Estados Unidos, o petróleo é a mesma coisa, se o petróleo está caindo, é ruim para... É bom para quem importa, mas é ruim para quem exporta, tá? Porque quem importa, se o petróleo está caindo, ele vai pagar mais barato. E quem exporta vai receber menos. Né? Então tem todas essas questões que a gente tem que aprender a olhar e aprender a pensar. Né? Isso é pensar mercado, entender como a roda funciona para o mercado e para onde eu olho e por que eu olho. Que com isso você vai juntando o quebra-cabeça e vai entendendo o que está precificando o que. E, consequentemente, isso te coloca na frente para saber tomar boas decisões em determinados ativos que estão atrelados nessas commodities, ativos ou mercados. Tá bom? É isso. Pessoal, não deixa de assistir toda terça-feira o Trader na Prática, categoricamente toda terça-feira. De quinta-feira tem a série de indicadores econômicos, muito importante também para se entender cada vez mais os mercados. Cada 15 dias de quarta-feira a gente tem o Falando Francamente também, que é uma forma positiva de levar informação para todos e também dar uma visão de pessoas que estão na luta do mercado financeiro ou que já alcançaram o seu apogeu no mercado financeiro. Então, sempre coisas positivas a falar. Eu acho que isso é muito importante, tá? E não deixa de deixar seu comentário, não deixa de dar seu like, não deixa de comentar o que vocês estão achando dessa série, o que vocês queriam ver aqui nessa série. Eu acho que para a gente é muito importante. A gente tenta aí toda semana trazer alguma informação a mais, toda semana agregar mais um pouco nessa caminhada de se tornar um profissional de mercado financeiro. Então, o feedback aí e a visão de vocês sobre isso vai deixar a gente muito feliz. Não deixa de seguir o canal, não deixa de deixar seu like e não deixa de seguir, deixar seu comentário. Ativa o sininho para todo vídeo novo ser notificado aí, tá? E não esquece que todo dia de manhã às 8h30 da manhã, de segunda a sexta, a gente tem a reunião matinal, que é para fazer esse panorama, fazer essa leitura das commodities, fazer todo esse entendimento do que está acontecendo no mercado externo e como pode refletir aqui, e também a reunião de encerramento, né, o panorama de encerramento no final do dia, às 6 da tarde, justamente para comentar como foi o dia e quais foram os reflexos do dia. Tá bom? Então, acho que isso é muito importante para ir agregando aí no nível de conhecimento de mercado de todos. Tá bom? É isso. Beijo para todo mundo. Uma ótima vida a todos.